Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um Acaso Literário. Hoje o livro escolhido vai ser o livro do pastor Iago Martins, A Igreja que Cala Mulheres, e sim, é um livro polêmico. Por que a gente gosta de polêmica? Não, mas é porque às vezes ela é necessária. E nesse caso aqui eu terminei de ler ele ontem, então tá bem fresquinho aqui na memória. E eu trouxe ele hoje para vocês porque nós precisamos conversar sobre isso. Como que às vezes o ambiente eclesiástico, que deveria ser um ambiente de proteção às suas ideias, às pessoas e principalmente às mulheres, se torna às vezes um ambiente de opressão a essas mesmas mulheres. Como sempre, a nossa resenha vai ser sem spoiler a primeira parte, com spoiler a segunda parte. Se você quer entender mais sobre o assunto, pega aí o seu chá, sua água, seu café e bora comigo para mais um livro. Gente, esse livro aqui eu li ele com o Clube do Livro Zoe, que é um clube do livro da minha igreja, onde tem só meninas e nós só lemos livros cristãos. Pode ser romance, pode ser, mas nós só lemos livros cristãos. E dessa vez nós escolhemos A Igreja que Cala Mulheres. Eu que indiquei esse livro aqui para o clube do pastor Iago Martins e foi uma leitura, assim, sensacional. Antes de falar do livro em si, primeiro eu gostaria de falar sobre o pastor Iago. Eu sigo o canal Dois Dedos de Teologia há muitos anos, desde quando tudo aquilo ali era mato. E no início eu tinha um pouco de problema com a linguagem do pastor Iago. Não que o que ele falasse fosse errado. Tudo muito bíblico, muito bem encaixadinho, mas a linguagem que ele falava, às vezes muito forte, às vezes um pouco xingando mesmo, gostava de debate, tudo isso eu não gostava um pouco. Mas sempre aprendi muito. Com o tempo, o próprio pastor foi falando que Deus foi mudando o coração dele, foi moldando. Hoje ele é pastor de uma igreja em Recife. Com o pastoreio, ele foi aprendendo a lidar mais com as pessoas, com o problema das pessoas, com as feridas das pessoas, com toda essa parte do cuidado, e isso foi mostrando e foi moldando ele. Ele foi aprendendo a conversar melhor, o jeito dele explicar ficou mais fácil para nós, um pouco leigos, ali aprendermos o que ele estava passando, e a linguagem dele mudou. Então, nós que viemos aí do 2D de teologia, quando tudo era mato, ver hoje o pastor, um mestre em teologia, ver ele hoje doutorando, gente, o pastor fazendo doutorado é simplesmente sensacional. Nós que viemos lá, ó, vencemos um vídeo por dia ali no 2D de Teologia, me sinto vencedor ali, ó, curtindo tudo. Hoje eu falo que ele é uma das referências para mim em teologia. Eu já cheguei a ponto de pensar assim, estou com dúvida em tal assunto. O que o pastor Iago fala sobre isso? Vou lá no canal, vejo o que ele fala. Claro que eu tenho outros nomes também que eu procuro, sim, mas ele hoje para mim é um dos nomes que eu procuro para tirar algumas dúvidas. Vou concordar com tudo? Não. Só que falo para vocês que uns 95, 99% das coisas que ele fala, eu concordo. Pronto, deixei muito claro que eu gosto muito do pastor Iago, sou fã do pastor Iago, espero que um dia eu possa ler todos os livros e resenhar todos os livros do senhor. Vou falar só bem do livro? Provavelmente, mas não é só porque eu gosto do pastor Iago não, gente, é porque realmente é um livro muito bom. E o que eu acho mais incrível é porque esse livro, eu senti como se ele fosse uma resposta ao livro da Francine Walsh, que ela também fez o prefácio desse livro aqui. A Francine Walsh tem um livro que chama Ela, a Imagem dele. É um livro que trata sobre feminilidade, o que Deus fala ali sobre as mulheres, e ela sofreu muitos ataques na internet depois que ela fez esse livro. E agora um homem vindo e escrevendo um livro abordando praticamente os assuntos que ela trata no livro dele com uma visão masculina, gente, foi assim, um bálsamo para quem viu tudo que a Francine passou ali, e é outro livro que eu quero trazer aqui para o nosso canal também. O que o livro fala? Eu deixei escrito aqui, gente, porque é tanta coisa que chega uma hora a sua cabeça ela tá desse tamanho, porque é tanto assunto absurdo, é tantas histórias que o pastor conta aqui do ambiente pastoral mesmo. Claro que ele trocou os nomes, ele fez tudo ali, trocou os lugares, mas são assuntos que ele viu, que ele ajudou a tratar, e são cada coisa que você fica, é impossível que realmente isso aconteça. Esse livro aqui, ele foi editora Mundo Cristão, maravilhoso, eu gostei porque são poucos capítulos, mas são subtítulos ali dentro, então você consegue entender bastante, é uma leitura fluida, é uma leitura difícil na questão sentimental, tá, gente? Mas no sentido de você entender, parece que é o pastor Iago falando aqui do jeito que ele escreve, é o jeito que ele fala. Eu marquei tudo, e eu quero ler para vocês aqui um resuminho que eu fiz sobre esse livro antes de ler o sumário para vocês entenderem. Esse livro, ele denuncia as interpretações bíblicas distorcidas que têm sido usadas como instrumentos de opressão dentro da igreja. Muitas mulheres sofrem em silêncio, vivendo traumas que só agravam quando encontram a igreja como cenário, não de cura, mas de calar. Gente, eu fui tentando entender o que eu pensei sobre esse livro, eu escrevi, porque eu tô assim, na hora de eu poder falar,
Eu não vou lembrar dessa frase, eu fiz questão de escrever aqui. Ele vai contar histórias reais que ele viveu com essas pessoas, mulheres que procuraram proteção dentro do ambiente eclesiástico, gente, dentro de igreja, mas elas receberam silêncio. Ou, além do silêncio, elas receberam: você está errada, continue aguentando. Tipo isso. Isso é muito triste porque normalmente a gente vai pensar assim, não, em um cenário religioso nós podemos confiar que eles vão nos proteger. E essas mulheres não receberam essa proteção. Sobre o que esse livro fala? O que é tal coisa e o que não é tal coisa dentro de interpretações bíblicas. Por quê? Existem pessoas que interpretam certas palavras, certos versículos de uma forma para fazer com que aquela pessoa aceite aquele modo de pensar e haja da forma que ela queira. Então, por exemplo, que vai falar da criação. A Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem? E ele vai responder. Então, o que é a criação? O que não é a criação? A mulher é inferior ao homem? Se sim, por quê? Se não, por quê? Já não é, tá, gente? Já vou responder. Não é inferior ao homem. Depois vai falar sobre submissão. A Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao homem em tudo. Vai falar o que é submissão, o que não é submissão. Vai falar sobre violência. A Bíblia justifica o encobre e abuso contra mulheres. Então, essa violência é violência somente física? Não, é violência emocional, é violência psicológica, é uma violência nas entrelinhas ali. Como funciona isso? O que a Bíblia fala? A mulher deve tomar um murro e ficar calada em casa somente orando? Não, gente, ela tem que chamar a polícia. Então aqui ele vai explicar o que é submissão e o que não é, o que as pessoas falam que é e o que não é. Eu tô ficando um pouco nervosa, vocês estão percebendo, né? Porque depois vai falar sobre divórcio. A Bíblia diz que a mulher não pode divorciar por qualquer motivo? Será que a mulher tem que se manter em um relacionamento completamente abusivo porque a Bíblia não deixa divorciar? Depois vai falar sobre ministério. A Bíblia proíbe a atuação feminina dentro da igreja. Gente, esse capítulo foi assim, uau, para mim. Porque eu tinha alguns problemas, existem coisas dentro da teologia que eu ainda tenho dúvidas e eu ainda não me encontrei. Eu tinha aquilo no meu coração, mas eu não sabia explicar. E às vezes falar sobre isso pode ser polêmico, então não vou me expressar aqui agora. Leia o livro se vocês quiserem entender a minha opinião, porque é a do pastor Iago. Depois eu vou falar sobre vestes. A Bíblia diz que mulheres não podem usar calças, maquiagens, adornos, não podem cortar o cabelo, não podem se depilar, não podem fazer nada. E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Depois vai falar sobre cobertura, colocar um véu, as roupas, etc. A Bíblia diz que mulheres precisam usar véu e cabelo comprido. E no final vai falar sobre emprego. A Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar fora. Até que ponto a mulher pode exercer uma profissão? Até que patamar a mulher pode subir dentro de uma profissão? Sensacional. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, gente, leia A Igreja que Cala Mulheres. Ele é um livro que vai falar sobre feminilidade, ele vai falar sobre a teologia da mulher, o que Deus fala sobre isso, o que Deus não fala sobre isso, o que a igreja, alguns líderes eclesiásticos, tentam fazer as mulheres engolir que é algo certo e o que não é certo. O que a internet fala que é certo, mas a Bíblia fala que não é certo. Não é um livro igual a alguns livros que a gente lê muitas vezes que fala somente do comportamento da mulher. Ai, a mulher tem que ser doce, ela tem que falar assim de uma forma meiga. Não, gente, não é sobre comportamento, mas é sobre ações que as pessoas fazem contra as mulheres e o que a mulher realmente deveria fazer naquela situação. Ele vai falando casos práticos. Por exemplo, teve um caso aqui de uma mulher que foi agredida fisicamente pelo marido e ela chegou na igreja e pediu ajuda e o pastor falou assim: não, você precisa continuar aguentando para glorificar o nome de Deus. Você precisa continuar orando pelo seu marido, suportando a cruz que Deus te deu, para que você seja motivo de o seu marido ser salvo. E essa mulher continuou apanhando dentro de casa. Gente! O que é isso? E aí, quando o pastor conta sobre isso, fala assim, olha o risco que essa mulher sofreu durante tantos anos, ela e os filhos. Depois, essa mulher conseguiu uma outra ajuda pastoral e falou assim, não, vamos chamar a polícia. E chamou a polícia. O que essa igreja fez? Excluiu ela do corpo de membros porque ela desonrou o marido e eles ajudaram a pagar o advogado para esse homem. Então, existem ambientes eclesiásticos que realmente são piores que muitos lugares, gente. Infelizmente é a verdade. Quanto mais você entende
da palavra do Senhor, quanto mais você lê da palavra do Senhor, quanto mais você entende do que aquela palavra realmente quis dizer, mais protegida você está, mais você pode proteger outras mulheres que podem estar passando por situações semelhantes. É um livro que vai agregar na sua vida, é um livro para líderes, é um livro para mulheres e um livro principalmente para homens. Eu tava brincando com meu marido e falei assim, Fernanda, esse livro não é para mim não. Esse livro normal, de verdade, é para os maridos. Esse livro é para os homens entenderem que muitas vezes como eles erram no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Ele vai falar sobre pessoas e vai falar nomes diretos de pessoas que são pessoas para você não seguir nas redes sociais, mal pastores, ele vai falar nome de todo mundo aqui e é cada coisa absurda que você nem faz ideia. É um livro que critica esses pastores e esses líderes que se intitulam deuses sobre as mulheres, que as mulheres precisam ser submissas a todos os homens do planeta Terra, precisam adorar a esses homens, sim, adorar aos homens, porque as mulheres não são nada. Os homens são deuses, assim como Deus. É um livro muito legal porque ele vai falar para todas as mulheres, para as mulheres casadas, para as solteiras, para as viúvas, para as divorciadas. E não vai falar somente assim, mulheres casadas, não. Todas as mulheres vão entender muito bem esse livro aqui. Então, se você quer aprender um pouco mais, se você é líder, se você é mulher, se você está passando por algum desses problemas que a gente falou, se você tem dúvidas sobre isso aqui, se você conhece alguém que está passando por algum desses problemas, leia o livro e presenteie a outra pessoa também, que vai ajudar muito. Gente, sinceramente, tome muito cuidado, às vezes, de você falar para a pessoa assim, continue aguentando firme, Deus vai dar a vitória. Às vezes, o aguentar firme dela deveria ser chamar a polícia e continuar orando pela pessoa enquanto a outra pessoa está presa. Porque você pode estar colocando muitas pessoas em perigo. Só falar assim, continue orando. Não, gente, isso é uma forma de religiosidade muito errônea, tá bom? Então, Igrejas que Calam Mulheres, Pastor Iago Martins, da Mundo Cristão, é um livro que eu recomendo. Agora, bora lá para a parte com spoiler, que nós precisamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Vocês viram meu copinho da Phoebe, gente? É meu copinho de Friends. Bonitinho demais, né? Sobre a nossa parte com spoiler, eu não vou falar de todos os capítulos. Eu quero falar somente sobre 3. A criação, a submissão e a violência, que são os 3 primeiros capítulos, porque eu achei, assim, completamente absurdo. Durante todo o livro, o pastor vai ser muito explícito em nomes, vai falar tudo muito explicitamente, vai mostrar, colocar os links para você quiser ver na internet, onde isso tá, vai explicar como isso é errado no teor teológico, mas eu quero falar aqui agora, se você quiser aprender mais sobre toda essa parte, você vai ler o livro. O que eu quero falar é o meu sentimento como mulher, ao ler esse tipo de coisa, e ficar muito indignada com o que o pastor conta, e eu fui lá nos vídeos, gente, no YouTube, e eu vi como que as pessoas reagiram ao que as pessoas estavam falando. O que é mais assustador é ver algumas pessoas falando no altar algumas coisas tão absurdas e ver homens e mulheres aplaudindo, aleluia, glória a Deus, e dando aleluia e glória a Deus com umas coisas tão absurdas que isso, assim, é o mais assustador. Ele vai falar aqui, na primeira parte aqui da criação, existe um pastor, que eu não vou falar o nome porque eu não quero ganhar processo, porque como diz o pastor Iago, ele já está podendo ser processado, a gente ainda não. Mas existe um pastor, que se você ler o livro você vai saber quem é, que vai falar que tem uma pregação chamada Esposa, adore ao seu marido. E no contexto geral da pregação dele, vai falar o seguinte: os textos bíblicos sobre submissão não tratam apenas de a mulher submeter-se ao homem, mas sim de ela adorar o marido. Quando ele interpreta Efésios 5:22, fala de que esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, ele diz, falando para as mulheres, se você achava ruim que Deus pediu submissão a você, eu quero dizer a você que é pior do que você imagina. Deus não pediu submissão, Deus pediu adoração. Notando o espanto do público, ele repete, Deus não quer que você se submeta ao homem, Deus quer que você adore o homem. Porque para ele, quando fala assim, como ao Senhor, significa que a mulher deve fazer com o homem o que ela faria para Deus, ou seja, adorar. Adorar ao homem. Só isso. Então, esse homem, esse pastor, ele é líder de um movimento de homens. E esse movimento de homens, gente, é um movimento de red pill que, assim, é muito assustador. É um movimento onde homens que são brutos, que querem essa parte da brutalidade, estão encontrando espaço e as mulheres estão sendo caladas. Mas o problema é que muitas dessas mulheres ainda estão lá batendo palma porque elas também acreditam. E fala assim, ó, ele relaciona o homem que saiu a semear com o sêmen masculino, o que o leva a concluir o seguinte: Deus está dizendo que a masculinidade é o centro da existência. Com base nisso, ele diz que os homens são deuses
e convida aqueles que o ouvem a repetirem para si mesmo: eu sou um Deus. E a mulher tem que se submeter com tudo que ela é e tudo que ela tem a esse Deus. Agora imagine como que é dentro de casa para essas mulheres. Então aqui nessa parte da criação, o pastor vai falar o seguinte, eu vou até ler exatamente o que ele fala. Acredita-se que os homens e mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus. Não há uma distinção de valor entre eles. Mulher e homem são iguais perante Deus e não há um que seja superior ao outro, nem que seja mais pecador, nem que tenha mais facilidade para obter a salvação. Ao contrário, existe um lugar e o que deve ser feito para cada um. Então, Deus criou o homem para uma coisa, Deus criou a mulher para outra coisa, e os dois se complementam juntos. E isso é lindo, cara. Durante toda essa parte da criação, o pastor Iago vai deixar muito claro que a mulher deve ser tratada com honra, que o que ela faz, sim, deve ser validado, que o que ela pensa, sim, deve ser validado. Tudo, claro, tem uma ordem, tudo, assim, tem uma forma de ser feito, mas o homem e a mulher foram criados cada um para ajudar com o seu jeito, com aquele jeito que somente, com seus dons, aquilo que Deus criou para cada um fazer. E isso não equivale que um seja melhor que o outro. Aqui fala assim, ó, hoje nós vivemos um perigo real que precisa ser vencido com toda a teologia, e não apenas com partes selecionadas dela, ou seja, pegar partes aqui e ali e tentar fazer uma teologia nova, ou explicar que a parte tal fala de tal coisa, mas não pega o todo. A mulher deve ser tratada com honra. Se ela não está sendo honrada, suas contribuições tão pouco serão celebradas, resultando numa distorção do que é verdadeiro. Esse capítulo de criação termina assim. E a mais pura verdade, nós vemos isso acontecer no dia a dia. A segunda coisa que eu quero falar aqui é o capítulo 2, que vai falar um pouquinho sobre submissão. A mulher deve obedecer ao homem em tudo, e no decorrer do capítulo o pastor vai contar várias histórias, gente, cada história é terrível. Tem uma que vai falar o seguinte: ele me chamou de pastor. Depois disse que me xingava assim porque eu não queria ser submissa. É isso mesmo, pastor. Eu não consigo acreditar que ser submissa a meu marido significa eu ter que ficar calada enquanto ele me xinga de tudo que é nome só porque não fiz alguma coisa do jeito dele. E aí o pastor fala que olhou para o marido que estava sentado do lado da mulher e ficou esperando ele falar nada, e o cara abaixou a cabeça e não falou nada. Por quê? Estava acostumado a fazer isso. Aí o pastor vai falar assim: há quem entenda submissão de forma agressiva, grosseira e até demoníaca. Para muitos, a submissão feminina no casamento equivale a uma postura de apagamento e subserviência muda. Ou seja, eu tenho que aceitar o que me mandarem, o que falarem comigo, o que falarem de mim, o que mandarem eu fazer e vou ficar muda. Eu não tenho direitos, eu não tenho voz, eu não tenho que pensar absolutamente nada. Gente, isso não é submissão. Isso não é submissão. Mulher, se você vive em um momento dentro da sua casa que é isso que o seu marido te manda, isso não é submissão, não é isso que Deus fala que é submissão. Ele no final, gente, ele vai explicar o total, mas ele vai dar ali toda uma aula de teologia para explicar com vários detalhes o porquê que a forma de entendimento de submissão não é o que a gente entende. A submissão que o pastor vai falar aqui é uma submissão em honra àquele que te honra. E o que isso significa? Vai falar que, ó, maridos possuem a grande responsabilidade de ser o cabeça da esposa, exercendo uma liderança sacrificial que emule o amor de Cristo. Dessa forma, ele revelará Cristo para o mundo e o glorificará, cumprindo seu propósito no casamento. Essa é uma beleza. Deus demanda coisas diferentes do homem e da mulher, mas são coisas que existem igualmente sacrifício e entrega. Um lar é sólido quando uma mulher se submete a um homem que se entrega sacrificialmente por ela. Quando ele te ama, assim como Cristo amou a igreja, quando ele se entrega por você, assim como Cristo se entregou para a igreja, é muito mais fácil para a mulher, é natural para a mulher esse movimento de submissão. Agora, um homem que bate na mulher, existe algum movimento natural da mulher de se submeter a esse homem? Não. Então percebe que um faz algo para que naturalmente o outro avance e faça a mesma coisa. Pastor Iago ainda fala assim: uma mulher submissa também é uma mulher que contribui com o marido e, se necessário, discorda dele, especialmente quando a direção dele desvia-se dos caminhos do Senhor. É assim, aliás, que ela pode cumprir o papel de aliada idônea para o qual foi criada. Como ela auxiliará o marido se não puder chamar sua atenção para erros e pontos cegos? Submissão
nunca será o apagamento e letargia diante do homem, mas parceria e complementariedade para a glória de Deus. Gente, olha que isso não é letargia, não é você ser muda, não é você não ter sentimentos, não é você ter capacidades cognitivas de pensamento, de falar o que você pensa, de ser alguém na sua vida, não é letárgico, não é apagar você do que você, de quem você é. Não é você estar atrás de uma pessoa o tempo todo e nunca poder aparecer. Não é isso, gente. É parceria, em complementariedade, vocês dois juntos, um completando o outro para a glória de Deus. Quando nós chegamos no terceiro capítulo, a gente vai falar sobre a violência. É muito triste, porque são tantas coisas que você fica assim sem entender. Aqui o pastor vai contar histórias de mulheres que foram abusadas pelos maridos e pastores não acolheram. Homens que abusaram de várias pessoas dentro da igreja, as pessoas acusaram, mas os líderes daquela igreja se juntaram para proteger aqueles homens e transformaram a vida daquelas vítimas no inferno para fazer com que essas vítimas não acusassem mais esses homens. Então eles montaram ali um complô, um ajudando o outro, todo mundo segurando a mão de todo mundo, atormentaram as vítimas para que as vítimas fossem embora e deixassem aqueles homens de bem em paz. Vai contar sobre líderes que usaram da sua autoridade para de meninas, adolescentes, de mulheres que estavam num momento vulnerável e foram ali conversar e ele aproveitou daquilo ali. Então é um livro que ele vai trazer esse alerta. Cuidado, cuidado com quem te lidera. Ele vai fazer uma crítica muito grande quando pastores encobrem ou facilitam a vida de líderes ou outras pessoas ou outros homens que estão ali dentro da igreja liderados, que fazem coisas ruins contra as mulheres, e esses pastores encobrem esses atos. Esses homens devem ser julgados juntamente com aqueles outros opressores, porque eles também oprimiram. O que um pastor deve fazer? Um pastor deve cuidar. E o que é esse cuidar? Se o homem está batendo na mulher, chama a polícia para ele. Não é encobrir, não é pedir para a mulher voltar para casa, para aquele ambiente de perigo e mandar ela orar. Não, é chamar a polícia. Ele ainda fala assim: a lição é clara. A responsabilidade de reportar crimes de todos os âmbitos, entendam dessa forma, deve transcender as fronteiras eclesiásticas, ou seja, o pastor muitas vezes pensa assim que ele tem uma confidencialidade com as pessoas que tá ali falando. Não tem, gente. Se descobriu que alguma coisa precisa de polícia, chama a polícia. Ele não tem que pensar aqui que tudo tem que ser resolvido somente no ambiente eclesiástico. Existem coisas que precisam, sim, que outras patentes mais altas resolvam. É imperativo que as instituições religiosas ajam em conformidade com a lei civil, colaborando plenamente com as autoridades para garantir que os perpetradores sejam responsabilizados por seus atos. Ele fala isso porque às vezes existem muitos líderes religiosos que simplesmente não, eu não posso depor contra o membro da minha igreja. Como assim? Esse membro foi acusado de fazer isso, isso e isso contra crianças, contra adolescentes, contra jovens, contra mulheres, e você... Aí esse líder se coloca nessa posição de não posso porque ele é das minhas ovelhas, eu não vou depor contra ele, sendo que aqui ele deixa de proteger a ovelha e começa a proteger o lobo. Não faz sentido. Então, você tem que pensar muito, você tem que ver o ambiente que você está inserida, mulher, e ver se esse é um ambiente que você deveria estar mesmo. Você tem que entender, você tem que ler livros como esse para que você tenha respaldo bíblico. Você tem que estar cercado de pessoas que pensem como você e que te ajudem. Que vocês verem outras mulheres sofrendo para que vocês possam ajudar e estar ali ao redor dela, respaldando ela também. Ele fala assim, quando a igreja está diante de um crime, ela não tem direito de limitar o tratamento daquele ato à esfera somente da disciplina pastoral. Ela precisa trazer os agentes do governo como instrumentos de Deus para a justiça naquele momento. Se um pai, a filha, ou se um pastor de uma jovem, o governo também deve ser chamado para intervir. Do contrário, a igreja invadirá uma jurisdição que Deus deu a outro instituto social. Gente, Deus usa os governos para punir e trazer justiça também. Para isso que existem os governos federais, judiciais, para isso que existe polícia, advogado, prisão, é para isso que existe, para trazer justiça. Existe a justiça divina? Existe, mas também existe leis. E nós vivemos perante leis também. Então, se um pastor, ele deixa de
Chamar a polícia para um marido que está abusando de uma esposa, ele está sendo conivente com aquilo, sendo que o dever dele é proteger aquela mulher. E ambos os casos também, aqui também vai falar, tá, gente, de mulheres que abusam dos maridos. Eu quero deixar isso muito claro. São poucos os casos, são menores, são, mas também são existentes. As mulheres cristãs têm todo o direito de procurar a ajuda civil em caso de agressão e violência doméstica. Isso é um tanto óbvio, mas é importante repetir as obviedades, porque muitas vezes, em ambientes de domínio físico, já existe o domínio psicológico há muito tempo. Todo tipo de mentira é jogado na cabeça da esposa para que ela não busque ajuda, não denuncie e não ligue para a polícia. Então, mulher, se um dia você passou por isso, você tentou procurar ajuda num ambiente eclesiástico e esse ambiente não te acolheu, eu te peço perdão por esse ambiente eclesiástico, mas não são todos que são assim. Chame a polícia, procure em outro ambiente, procure ajuda, se cerque de pessoas que podem te ajudar. Não fique nesse lugar de risco, nesse lugar onde pode te fazer mal. Você merece muito mais do que você está vivendo. Para finalizar essa parte de violência, tem muito aqui ainda, muito. Mas existe uma frase que ele falou aqui que eu quero terminar com ela. Fala assim, sabe aquela história de oração? Que você tem que orar, mas você também tem que ter ação? De que oramos, mas não ficamos inertes e em vez disso agimos conforme a vontade de Deus? A mulher ora para Deus livrá-la do abuso. Por isso, denuncia o marido para que Deus haja por meio do Estado. E ora para Deus tratar o marido. Por isso, comunica o caso à liderança da igreja para que Deus haja por meio dos pastores e presbíteros no intuito de que o marido se arrependa. Essas duas orações não são mutuamente exclusivas. Na verdade, é exatamente o contrário disso. Você orou e você tomou uma ação. Você chamou a polícia para que aquela pessoa fosse repreendida e pagasse pelos erros na lei dos homens, mas você também chamou a parte eclesiástica para que aquela pessoa seja cuidada, repreendida, também no ambiente eclesiástico. Então, aquele homem, se foi ele o abusador, ele vai ser repreendido pela lei do homem, mas ao mesmo tempo ele vai ser repreendido e cuidado por um pastor para que haja arrependimento dele e para que um dia, caso ele saia, ele possa realmente se transformar numa outra pessoa. Gente, aqui a gente está falando do melhor caso possível. Mas enquanto isso, a mulher orou e ela teve uma ação. Ela não ficou em casa apanhando enquanto ela estava orando. E se existem líderes que estão falando isso para você, corre daí. Você não está numa igreja, você não está sendo cuidada, você não está sendo amada, você não está sendo vista. Corre daí. Existem muitas outras coisas que esse livro fala. É um livro muito pesado. Desculpa se essa resenha hoje ficou um pouquinho misturada, mas é porque esse livro fala sobre tantas nuances e são tantos nomes citados que às vezes a gente citar nomes demais aqui pode dar algum tipo de problema. Por isso que eu fui tentando não citar os nomes, mas eu fui tentando mostrar para vocês o quão baixo pode hoje estar alguns ambientes, não estou dizendo todos, gente, mas existe sim esses ambientes sujos, esses ambientes que podem fazer muito mal às pessoas. Por isso eu te peço que você busque um ambiente bom, busque pessoas, busque líderes, busque pastores que realmente são pastores de ovelhas e não pastores de lobos. São pastores que realmente se importem com a sua vida, são pastores que realmente queiram ajudar você e não pastores que queiram apenas ganhar com você de alguma forma. Que são pastores que realmente falam a palavra do Senhor, que pastores que pregam a palavra do Senhor, que são pastores que trazem a palavra de Deus de verdade para o seu coração. Ah, Ana, eu não entendo a palavra, assim, para poder saber se isso está certo ou errado. Vamos procurar por mais visões diferentes, tá? Leia mais a Bíblia, peça o Espírito Santo para te ensinar, mas também compre livros assim que vão te ajudar. Vai lá e coloca assunto tal. O que a Bíblia fala sobre isso, isso e isso. Ouça lá o pastor Iago Martins, o que o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre o assunto, o que o pastor Augustus Nicodemos fala sobre Douglas Gonçalves, Val Gonçalves fala sobre o assunto, o que o Jesus Cop fala sobre o assunto, Ana Paula Valadão, pastor Tel Hayashi, pastora Júlia Hayashi. Gente, eu estou tentando dar vários nomes para vocês, às vezes são novos aqui, e não entendem muitos, às vezes não conhecem tantos pastores para saber muitas abordagens. Eu estou dando nomes para que vocês sigam essas pessoas. Pastor Luciano Subirá, são nomes, gente, que realmente, talvez eles vão ter ali ideias um pouco diferentes na forma de pensar teologicamente, mas a visão deles aqui, ó, pensa assim, ó, tem uma estrada. A estrada é Cristo. Tem que levar a Cristo, eles precisam falar sobre Cristo, a visão deles deve ser Cristo.
Existem uma ideia ou outra que vai divergir, mas a visão central deles é uma. É isso que vocês têm que pensar. Talvez uma que vai pensar que o arrebatamento vai ser de um jeito, talvez a visão sobre dons do Espírito vai ser de outro jeito, mas a visão central deles é uma. Você pode confiar nessas pessoas. Então, são nomes que realmente eu estudo com eles, são pessoas que realmente eu acredito, eu confio. Talvez eu discorde de uma coisa ou outra, mas como eu falei, essa visão central deles é muito importante para mim. Então, aqui eu espero que esses nomes te ajudem. Leia A Igreja que Cala Mulheres, do pastor Iago Martins. Pastor, muito obrigada por isso. Francine, em breve vou trazer ela, a imagem dele aqui também. Eu quero terminar hoje com uma frase que o pastor usa muito nesse livro, que é o seguinte: a boa teologia liberta e a má teologia produz ambientes religiosos traumáticos e abusivos. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes nós enxergamos a leitura bíblica como algo bom, mas existem pessoas que estão usando esse algo bom para algo ruim. Então é muito importante nós também termos conhecimento e termos armas para lutar contra essas pessoas que estão usando a palavra de Deus para algo ruim. Então, eu encerro aqui e até o nosso próximo Acaso Literário. Deus me ajude. Sua água, se eu conversar hoje. Não. Nossa, eu falei rápido, né? Nossa, tá muito fora de ordem as coisas aqui. Eu preciso me organizar. Tá fora de ordem. Pera. Vamos lá, calma. O que é polêmico. Polêmico, não é problemático, polêmico. A Bíblia... Nossa, tá osso. Vou começar de novo.